Amém, glória a Deus. Deus seja louvado. Deus que é maravilhoso. Nós estamos aqui por Ele, para Ele, tudo para a honra e glória dele. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus tem feito tantas coisas em nossas vidas. O que você está fazendo para agradecer? O que você tem feito para agradecer a Deus, agradecer ao nosso Senhor, agradecer toda a honra a Ele, a glória a Ele. Amém? Aleluia. Então vamos abrir em 1 Samuel, aleluia, capítulo 1. Aleluia, glória a Deus, meu Pai amado, Jesus Cristo Salvador, Deus eterno, todo-poderoso, estamos aqui em Tua presença para ouvir o que o Senhor quer nos dizer. O Senhor fala ao nosso coração, que nós estejamos com nossos ouvidos abertos, mas o coração pronto para receber a palavra de Deus. Amém? Aleluia. 1 Samuel capítulo 1, a partir do versículo 9. Aleluia. Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva teres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Ele fez atenção à sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: Ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi em seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Ana era uma mulher que era casada com Eucana. Eucana era um homem muito temente a Deus. Ele ia sempre fazer ofertas a Deus todos os anos. E Ana também ia com ele. Só que Ana
era infértil. Ela não tinha filhos, porque Deus cerrou a sua vida. Então ela não podia ter filhos. E naquela época era costume, quando a mulher não tinha filho, eles tinham outra esposa para que pudesse dar filho ao homem. Então Eucana também tinha como a sua esposa Penina. E Penina tinha filhos. Ela tinha muitos filhos. E Ana não tinha nenhum. E aí o que Penina fazia? Ficava ali impurando Ana. Nossa, você não tem filho, você não deu filho para Eucana, então ela ficava ali no ouvido de Ana. Então Ana se tornou uma pessoa triste, amargurada, porque ela não conseguia dar filhos, ela não conseguia gerar um filho. Ela não conseguia dar o que toda mulher tem o sonho de poder casar, de ter filho. A maioria das mulheres, é o sonho das mulheres, ter filhos. Porém, Ana não tinha. Só que Eucana amava tanto sua mulher, tanto, que quando ele ia ofertar, depois ele dava uma porção dobrada para Ana. Então ele amava muito. Mesmo Ana não tendo filhos, Eucana amava Ana. E aí Ana ficou ali, triste, amargurada, mas o que ela fazia? Ela orava. Ana não se deixou levar pelo que Penina falava. Tem muitas pessoas que vão muito na conversa dos outros, fica ali, ai, fulano falou isso, falou aquilo, tal, e a pessoa já fica abalada, já fica nervosa, tal. O que Ana fez? Ficou quieta, não falou nada. Deus diz que nós não devemos ter pressa em irar-se, não devemos ter pressa em querer brigar. Então, às vezes alguém fala uma coisa para você, a pessoa já fica nervosa, já fica irritada, já começa a brigar, já começa a ficar nervoso. Tem gente que vai ali no supermercado, alguma coisinha que a atendente fala, a pessoa já começa a discutir, já começa, como você vê, já tem gente brigando, você não sabe nem por quê. Deus não quer isso da gente. Nós, como servas de Deus, como servos de Deus, temos que ser pacíficos. Nós temos que levar paz para a pessoa. Às vezes, tem gente que não gosta de se reunir em família. Por quê? Acaba dando briga. Um bebe, aí já começa a te falar, outro fala aqui, outro fala ali. E infelizmente, hoje em dia, está tendo até morte por causa disso. Entre famílias. Um esfaqueou o outro, acabou os dois morrendo. Está acontecendo muito isso. Porque esse mundo, o Deus desse mundo é o diabo. E o diabo tomou conta do mundo. Só que aqueles que são de Deus, eles são diferentes, eles não se misturam com as coisas do mundo. Eles se afastam das coisas mundanas. Então elas têm que ser pessoas de oração. Tem que ser pessoas que se entreguem a Deus e façam a vontade de Deus. Qual que era a vontade de Deus naquele momento na vida de Ana? Era deixar ela estéril. Ela não podia ter filhos. Então Deus foi trabalhando nela. Deus, Ele vê como a gente é. Tem muitos processos que nós passamos em nossas vidas, é tudo para o nosso crescimento. Porque Deus está testando a nossa vida, está testando a nossa fé. Como que está a sua fé? A sua fé está abalada, ela está firme na rocha, ela está firme em Jesus
Cristo ou ela está assim, morna? Está mais ou menos. Porque Deus fomentará os mornos. Ou você é ou você não é. Não tem meio termo. Eu estou meio assim, não sei, né? Eu vou lá naquela igreja, mas não sei não, porque fulano falou isso, fulano falou aquilo. O diabo fala mesmo. Se você ouvir o diabo, você não vai fazer mais nada na sua vida. Você não vai ver nenhum lugar. Porque tem gente que sai do emprego por causa de alguém. Ela tem um emprego dela, bonitinha, certinho ali, mas porque alguém falou alguma coisa, ela pega e vai lá, pega a boca. O diabo quer que você faça isso mesmo, que você se renda ao maligno, que você escute as coisas do mundo. Nós não podemos ser assim. Nós temos que fechar os ouvidos para as coisas ruins, para as coisas que não é de Deus, mas abrir os nossos corações para a palavra de Deus, o que é verdade. E qual que é a verdade? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a verdade, é a vida, Ele é o caminho. E aí, subia Eucana para a cidade, de ano em ano adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e todas as suas filhas, porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a mão. E a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a mão. O que Penina fazia? Ficava ali cutucando ela, ficava ali atormentando, para deixar ela brava, para deixar ela nervosa, para deixar ela irritada. Então ela queria se aparecer e falou assim: eu tenho filho, você não tem. E ficava ali, uma mulher rixosa. Quem que gosta de ter alguém que fica ali só reclamando? Ninguém gosta. Você vê uma pessoa que só fica reclamando, dependendo, às vezes você está andando na rua, você vê a pessoa, você não quer nem, cadê quando você não tem? Você finge que não tem. Porque Deus, Ele fala que você tem que tomar cuidado com as suas atitudes, com quem você anda. Diga com quem andas que eu direi quem tu és. Quem anda com homens e mulheres de Deus, vai ser sempre homem e mulher de Deus. O dia que tiver a tribulação, porque vai ter o homem verdadeiro e a mulher verdadeira de Deus, terá tribulações. Só que não vamos estar sozinhos, porque Deus estará conosco, Jesus estará conosco. E aí eles foram, e assim fazia, de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra irritava pelo que chorava e não comia. Então, por causa daquilo ali que a Penina ficava fazendo para Ana, a Ana não comia mais. Ela não tinha mais vontade, provavelmente não tinha nem vontade de viver mais, não queria comer, só chorava, só triste pelos cantos. E então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Eucana percebeu que ela ficava daquele jeito, ficava ali chateada, e ele disse: eu não sou melhor do que 10 filhos? Mas para uma mulher que tem o sonho de ser mãe, então só ter um marido ali do lado, às vezes não é suficiente. Ela quer ter um filho dela, ela quer gerar um filho. E aí o que aconteceu com Ana? Ela então se levantou depois de comer e beber em Siló. Então o que ela fez? Ela ficou ali chorando a vida inteira, chorando, ó Deus, ó vida, ó céus,
foi lá no templo orar. Ela se ajoelhou e orou, pediu para Deus para que tivesse misericórdia dela, que ele se lembrasse de sua serva. Se ele se lembrasse de sua serva e desse a ela um filho. Ana foi humilde. Ana se teve como uma serva, como uma mulher humilde, simples. Ela foi lá no templo orar ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus do impossível, ao Deus de Israel. Quando você está em desespero, que você não sabe mais o que fazer, o que você vai fazer? Você vai reclamar, vai beber, vai tomar uma, como muitos dizem, né? Vai se drogar, vai chamar um amigo aí para conversar, desabafar? Não, você tem que orar. É orar que você tem que fazer. Qual é o segredo? É oração. Às vezes não dá para ir na igreja agora, é tarde. Vai lá no seu quarto, vai lá no secreto. É no secreto que Deus te ouve. Deus sempre ouve. E você tem que se derramar aos pés do Senhor, orar a Ele, pedir. O próprio Jesus nos ensinou que você deve orar e pedir, que Deus lhe concederá, se for da vontade dele. Pedir, pedir e dar-se-vos-á. Procurar e achareis. Então tem gente que está reclamando, às vezes não consegue as coisas, né? Está difícil. Mas o que você tem feito para melhorar essa situação? Você tem procurado a Deus constantemente, tem dado a Ele o seu tempo, a sua oferta, o seu louvor, a sua dedicação a Deus. Você tem dado a Deus o que Ele merece? Ana, ela provavelmente ficou muitos anos sem poder ter filho. A Bíblia não diz quantos anos, mas ela ficou muitos anos sem ter filhos. Então por muitos anos ela chorou. Mas só que chegou uma hora que ela agiu. Ela falou: não, eu vou pedir para Deus, eu vou lá, eu vou pedir para Deus, eu vou fazer um voto com Ele, eu vou pedir. E ela foi lá no templo e ela pediu, ela fez a oração para Deus. Foi quando ela disse, e votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva. Ela estava aflita, ela não aguentava mais. Ela estava assim, num desespero, que ela não tinha mais forças para poder expressar o que ela sentia ali naquele momento. E de mim te lembrares, e da tua serva te não esquecer. Mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Ela quis um filho. Aí o que ela fez? Ela falou: não, eu vou pedir um filho para Deus, eu vou fazer um voto com Ele. Ele falou assim: Senhor, se o Senhor lembrar dessa serva aqui, se for de tua vontade, se o Senhor quiser, se o Senhor se lembrar de mim, me dá um filho homem, me dá um filho varão. Se o Senhor me der, eu vou te devolver, eu vou te dar, para que ele te sirva para o resto de sua vida. Então, que oração foi essa? Uma oração de entrega e renúncia. Ela queria apenas poder gerar o filho, mesmo que ela não ficasse com esse filho. Ela falou assim: meu Deus, eu quero poder ter esse filho, e eu vou te dar, eu te dou, meu Deus, só deixa eu ter esse filho, e eu te darei, para que ele te sirva. Essa oração é uma das mais lindas que se tem na Bíblia. Muitos estão fazendo oração
egoísta. Eu. Ela em nenhum momento falou isso. Ela falou 3 vezes: tua serva. A tua serva. Se o Senhor se lembrares de mim, se o Senhor quiser. Ela não fez assim para ela poder se gloriar. Ela fez aquilo para poder exaltar o nome de Deus. Então, qual foi o propósito de Deus ter feito ela infértil? O propósito de Deus ter feito ela infértil foi isso daqui, para ela poder pedir a Deus um filho e ela poder entregar esse filho. E naquela época estavam precisando mesmo de alguém que pudesse tomar o lugar dos sacerdotes, dos profetas, dos juízes, porque o que estava ali, os filhos de Eli não estavam mais dando conta mesmo do que era para fazer. Eles se desviaram, eles faziam tudo errado, e Eli também não falava nada. Foi quando Deus se lembrou dela. Não é porque Deus tinha esquecido, não, Deus sempre esteve com ela ali. É que Deus atendeu aquele pedido dela. Quando ela estava orando, o sacerdote Eli viu que ela estava ali, orando. Ela só mexia os lábios, não saía a voz. E Eli pensou que ela estivesse embriagada, que ela tivesse bebido. Falou assim: ó, acho que é melhor você vir outra hora. E aí ela disse, com toda a educação de uma mulher que estava aflita, ela disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte eu tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. O que ela estava fazendo ali? Ela estava se entregando a Deus, ela estava se entregando ao Senhor, ela estava derramando a sua alma ao Senhor. É o que nós temos que fazer. Não adianta vir aqui, né, participa do culto, louva, uma coisa, pega e vai embora. Lá é outra pessoa. A gente tem que continuar fazendo o que estava fazendo aqui e lá fora. Não é só aqui que nós temos que nos derramar aos pés do Senhor. Nós podemos continuar nos derramando ao Senhor em outros lugares. Nós podemos levar a palavra de Deus às outras pessoas que estão precisando. Aquela mulher, ela estava atribulada. Ela disse ali que ela estava atribulada do espírito. E ela estava se derramando aos pés do Senhor, de todo o seu coração, de toda a sua alma. Ela estava ali, com todo o amor, pedindo ao Senhor, clamando ao Senhor. Só que o que ela falou ali, ninguém sabia, porque aquilo ali era o secreto dela com Deus. Aquilo ali era o segredo que ela tinha para com Deus. Tanto é que ela falou ali, ela orou, ela não orou em voz alta, nem o sacerdote sabia que ela tinha pedido. E aí a confirmação de Deus foi que Ele disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Então Deus confirmou o que ela tinha pedido. Então ela saiu dali com outro semblante, ela saiu dali diferente, ela saiu dali feliz, acreditando, tendo fé que Deus realizou o que ela pediu. Então nós temos que ter fé, acreditar e saber que Deus vai realizar o que nós queremos. Se foi da vontade dele, no tempo dele, demorou muito para acontecer isso, mas Deus concedeu o que ela queria. E aí ela disse: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e seu semblante já não era triste. Então ela foi lá, adorou o Senhor, jejuou,
É o que nós temos que fazer: orar, clamar, ofertar. Ela ia de ano em ano, ela ia lá para ofertar. Ela ia todo ano. Ela podia falar assim: eu não vou, por que eu vou lá, vou ofertar? Deus não me dá o que eu quero, para que eu vou ofertar? Não, ela foi lá assim mesmo. Não, as coisas que nós fazemos, que nós temos que fazer a Deus, não pode ser uma barganha. Né? Você, Deus, me dá isso que eu faço isso. Não foi isso que Ana fez. A oração de Ana foi uma oração de coração mesmo, dali de dentro dela. E Deus atentou para isso. Deus conhece o nosso coração e Ele sabe quando nós oramos realmente ali de coração. A primeira pregação que eu fiz em 2019 foi sobre Samuel. Eu tenho como exemplo essa mulher, porque eu também podia ter filho. Eu também fiquei 7 anos sem poder ter filho. Eu fiquei 5 anos fazendo tratamento. Só que Deus ouviu as minhas orações e me deu Gabriel. Gabriel é uma bênção na minha vida. Um filho maravilhoso. Um filho dedicado, ama estudar. Eu criei ele lendo a Bíblia, ouvindo a palavra de Deus. Eu sei que agora ele está no caminho e se ele se desviar, Deus está com ele. Eu sei que está. E é um filho assim que tem muitas pessoas que falam: nossa, mas ele, tudo que ele vai fazer, ele pede. Ele está estudando numa faculdade federal, é outro estado, é longe. Fica longe de mim, mas fazer o quê? O que eu quero é a felicidade dele. O que importa é o que ele quer, não o que eu quero. Não adianta falar: eu quero que você faça isso, mas se ele não quiser. Então por quê? É Deus que está cuidando. Então eu confio e creio em Deus. Se Deus me deu, eu sei que Deus vai continuar cuidando. E aí, o que essa mulher fez? Ela pediu um filho e Deus concedeu. E deu o nome de Samuel. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho e chamou seu nome Samuel, porque dizia a ela: o teu pedido, eu tenho pedido ao Senhor. Deus, Ele fez gestar Samuel no ventre de Ana. Então, muitas vezes, aquilo que nós estamos querendo, o que nós estamos pedindo, Deus está gestando. Está nos planos de Deus também. Porque Deus também não iria colocar um sonho no seu coração que Ele também não pudesse realizar. Para Deus nada é impossível. O que Ele fez? Ana não podia ter filhos, porque o próprio Deus que deixou ela assim. Só que o próprio Deus também foi lá e fez com que ela gerasse. O que aconteceu comigo foi meu único filho que Deus me deu, porque foi da vontade dele poder me dar esse filho. Então a mesma coisa aconteceu com Samuel. Samuel veio para mudar a história da humanidade. Através de Samuel. Porque depois que ele foi desmamado, ela o entregou ao sacerdote. Ela chegou lá para Eli e disse: eu sou aquela mulher que estava orando. Aqui, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou a Deus Senhor. Então ela realizou
um sonho de poder ser mãe. Ela fez um voto com Deus, que se ela tivesse aquele filho, ela o entregaria para o templo, ela ficaria sem aquele filho. Então você imagina, o sonho dela era ter um filho, mas ela não ia poder ficar com ele. Ela criou ele, deu mamar, ficou um tempo. Ninguém sabe, às vezes pode ser 3 anos, pode ser 12. Ela ficou com ele um tempo. E ela foi lá e entregou lá naquele tempo, entregou para o sacerdote. Eu falei, olha, esse daqui foi o que eu prometi para Deus. Está aqui, ó. Ele é de Deus. Ele não é meu. Ela gerou aquele filho para Deus, para servir na casa de Deus. E o sacerdote, ele criou aquele menino. E a mãe, todo ano, quando ia lá adorar, levava roupas para o filho, que usava túnicas, então levava para o filho, então de ano em ano. E aquele menino se tornou profeta, juiz e sacerdote de Israel. Esse foi o propósito de Deus na vida de Ana. Perfeita ela inferno para que ela pudesse gerar um filho, para que desse para Deus poder usar do jeito que Ele queria. Samuel foi o primeiro a ungir o rei, o primeiro rei de Israel, Saul. Só que Saul foi escolhido pelo povo, porque ele queria, o povo queria. Mas quando depois Deus disse a Samuel que já tinha escolhido um rei segundo o coração de Deus, foi Davi. Então Samuel depois também ungiu Davi como rei. Todos nós somos consagrados a Deus. Todos nós somos servos e servas de Deus. Nós temos que estar prontos para servir a Deus. Fazer tudo o que é bom e agradável aos olhos de Deus. E aí, como Deus não faz nada pela metade, o que Ele fez? Ele deu mais 3 filhos para ela e 2 filhas. Então ela não ficou sozinha. Deus não deixou ela sozinha ali. Ela deu aquele filho dela para Deus, só que Deus foi lá dando mais 5. Deus deu 5 vezes mais para ela. Ela tinha pedido só um. Só que quando Deus abençoa, Ele abençoa mesmo, Ele multiplica as bênçãos da sua vida. A gente só não tem a ganhar quando a gente serve a Deus, quando a gente está adorando a Deus de coração. Deus conhece o coração de cada um. A gente não precisa ficar mostrando para homem, eu faço isso, faço aquilo, não precisa. A gente tem que ir lá e fazer, porque a gente tem que dar o melhor, fazer para Deus. E Deus vai receber aquilo. Nós somos ofertas vivas. Como a pastora falou, nós somos ofertas vivas no altar de Deus. Porque na sepultura ninguém mais pode ofertar, não pode louvar, não pode fazer mais nada. Então nós temos que fazer aqui, agora, enquanto nós estamos vivos. Temos que nos dedicar à obra de Deus, fazer o melhor para Deus, enquanto estamos vivos, bem e com saúde. Porque ninguém sabe quem vai ficar doente. Não tem idade para ficar doente. Você viu a bebê, outro dia que pediram oração para ela no grupo, a menina se engasgou com uma uva. Ela morreu, uma criança, bebê. Então, Deus, Ele nos dá a vida, mas é aquele que tira também. Deus, Ele dá a bênção para você, mas Ele vai dar se você procurar. Você tem que procurar. Não adianta a pessoa falar que quer as coisas, mas não faz nada para melhorar. Ela tem que fazer como a Ana fez. A Ana, ela não ficou ali parada, não ficou lamentando, se lamentando. Ela pegou, levantou,
pediu. E Deus concedeu esse pedido. Deus também concedeu meu pedido. Também tive meu filho. O que Ana fez aqui? Ela ofereceu seu filho a Deus. Só que tem gente que infelizmente teve um filho e depois de alguns anos o filho morreu. Então isso é muito triste. Agora aquela mulher, ela ofereceu o filho dela, porque ela sabia que iria servir a Deus e servir ao Senhor Deus. E Samuel serviu a Deus todos os dias, até o fim dos dias da vida dele. Ele serviu a Deus. Ele foi um dos maiores profetas. Ele também, quando tinha que falar, ele falava. Deus falava com ele, ele ia lá. Deus falava, ele ouvia Deus. Quando ele era criança, ele ouvia. Ele ouviu Deus falar com ele. E Deus falou para ele, dar um recado para ele. E Deus disse que iria matar ele, matar os filhos dele, porque ele não estava cumprindo com os deveres que ele deveria mesmo. Então que nós possamos fazer o correto, cumprir os mandamentos de Deus corretamente, que não sejamos. O que aconteceu aqui com a Ana, a hora que ele foi falar com ela, nossa, você está bêbada, né? Ela poderia ficar brava na hora com ele. Ela falou, não, meu senhor. Ela foi educada. Uma pessoa que tem, ela tem educação e ela aceita o que o pastor dela aqui falou. Ele era como se fosse o pastor dela, o sacerdote. Ele era o pastor dela. Então ela tinha respeito, ela respeitava ele. E ele sabia o que estava acontecendo ali, o que os filhos faziam, só que ela respeitava o sacerdote ali, ela respeitava o seu pastor. Ela foi educada com ele, explicou que ela estava ali mesmo, porque ela estava muito aflita. E aí a resposta de Deus veio em seguida que ele iria atender o pedido dela. Que nós possamos ser submissos a Deus. Possamos ser submissos aos nossos pastoras, que nós possamos aceitar o que Ele nos diz. Que eles são homens de Deus, eles estão ali em nome de Deus. Então muitas vezes quando eles falam, eles estão certos. Então nós temos que apenas ouvir, aceitar. Muitas vezes precisa de correção, também temos que ficar quieto. Então a gente também não é assim com os filhos, a gente tem que fazer a correção. E os filhos que são mal educados, que não respondem, então esses infelizmente já estão perdidos. Que nós possamos continuar na graça de Deus, que é o que Deus quer. Deus tem bênção para todos nós, mas vai depender de você querer receber essa bênção. Você tem que se dedicar. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar.